Novo Honda Fit 2018, versão XL, top de linha, tem preço sugerido em dezembro de 2017 de R$ 80.990. Esse modelo aí é um pouco mais caro porque ele está pintado na cor branco estelar, que é um branco perolizado, e ele tem um custo de R$ 1.290 adicionais, então o preço dele sai a R$ 82.190. O Fit é um compacto, tem 4,1 metros de comprimento, ele tem uma largura de 1,69 e um entre-eixos de 2,53. Nessa linha 2018 ele recebeu novas lanternas, são de LED, que esse elemento da coluna C passa a ser iluminado também. Essa versão XL já vem com essas rodas de alumínio de 16 polegadas e uma outra novidade dessa versão topo de linha é o sistema Full LED. Então os faróis são de LED e ele tem um sistema de posicionamento diurno também em LED e é um pouco diferenciado nessa versão XL porque é esse sistema que fica contornando a parte inferior dos para-choques. Essa versão aí também tem os faróis, tem a grade dianteira em black piano. Então é isso, agora vamos dar uma olhada no interior do Fit XL. Vamos dar uma olhada no interior do Fit XL, a versão top de linha. Essa versão ele já vem com os bancos em couro, vocês estão vendo aí, né, o revestimento inteirinho em couro. E é interessante que esses bancos eles são bem largos, tem um bom apoio lateral e tem uma conformação que bastante robusta e muito agradável também de ser utilizado. Uma anatomia bastante interessante desses bancos, eu gostei bastante. E o banco do motorista aqui você tem a regulagem de altura, né, milimétrica, então isso é um aspecto bem legal. E aqui o volante, nós temos aqui também a regulagem de altura e de profundidade. Então você tem múltiplas possibilidades de ajustar aqui a posição de dirigir para a posição ideal de condução. Então essa versão ela vem também com 6 airbags, então em nível de segurança não tem o que questionar. Quantidade máxima de airbags que você tem aqui no Fit. A gente tem abertura interna aqui do tanque de combustível. E uma coisa super legal também são os carpetes, que são específicos do Fit com fixadores. Então esses fixadores você coloca aqui, prende, então o carpete ele não fica passeando dentro nos seus pés. Então também uma questão de segurança bastante interessante essa questão dos carpetes no caso do Fit, né? O painel de porta, você tem uma parte revestida em material soft touch aqui. A questão é que essa versão XL ela conta com alguns detalhes em imitação de alumínio no painel e aqui também nas portas, para dar um aspecto de mais sofisticação. Lembrando que esse modelo ele tem vidros elétricos nas 4 portas, sendo que os 2 dianteiros, que contam com esse elemento escrito alto, eles são One Touch. Então aqui os comandos das travas e aqui dos retrovisores. Então um carro bastante completo. Um aspecto interessante aqui, ó, você tem um porta-objetos e um descansa-braço aqui também muito legal. Só que uma coisa que eu acho que ficou falho é que esse descansa-braço ele não tem ajuste de altura. Então quando você sobe o banco, esse banco, se você colocar ele numa posição muito elevada, o teu braço vai acabar não alcançando aqui. Então isso aqui passa a funcionar apenas como um porta-objetos. Uma outra questão que eu achei assim um pouco falho é o fato do porta-objetos não ter um revestimento emborrachado. Nem aqui, tá vendo? Aqui é plástico. E o revestimento também do porta-objetos aqui central, ele também é de plástico. Então não tem nenhum revestimento emborrachado. O que acontece? Quando você coloca alguns objetos aí, você acaba sofrendo um pouco com ruídos, né? É uma coisa que não é muito agradável. Na parte traseira,
Você tem aqui também as portas com um revestimento soft touch, interessante. Uma coisa que eu não gostei muito, é uma falha de acabamento, são esses parafusos aparecendo. Tem aqui em todas essas maçanetas, né? Tanto aqui nas maçanetas da parte de trás do carro, quanto na parte dianteira, né? Mas isso também é mais um detalhe mais no campo da frescura, né? Digamos assim. Você tem 3 apoios de cabeça traseiros, o banco também muito espaçoso, e uma questão aí fundamental no Fit é essa questão do espaço interno. A gente pode ver que você tem aí um túnel central muito baixo e o espaço interno dele é inacreditável, né? É um carro que tem 2,52 metros entre eixos, mas ele tem um espaço excepcional. Então, em termos de espaço interno, o Fit ele é imbatível. Aliás, a gente já vou falar no vídeo, mas o size impression interno dele é de carro de médio para grande. Ele realmente, nisso, ele não tem concorrentes, né? Porque é um carro com 4,1 metros de comprimento. Você ter essa disponibilidade de espaço para passageiros é muito grande. E um porta-malas também muito bom. Essa versão, ela traz também aqui os porta-objetos, né, que são bem legais. E aí o painel de instrumentos, que a gente tem aqui, né, um ar-condicionado de comando digital, que é exclusivo dessa versão XL, e você tem o sistema multimídia aqui com tela de 7 polegadas, e a gente vai entrar em detalhes, né, como que ele funciona. Agora vamos fazer um detalhamento aqui no sistema multimídia do Fit XL. É uma tela de 7 polegadas sensível ao toque. Vocês podem ver a tela Home, é essa daqui que você acessa o sistema de áudio, telefone se você tiver conectado via Bluetooth, aqui no caso está conectado via Bluetooth, então você consegue fazer streaming de áudio e ligações telefônicas através do comando central. Tem um sistema de navegação integrado, né, um GPS, que permite você fazer novas rotas, enfim, só que no final das contas eu acho que é mais interessante usar o do Google Maps, que a gente vai mostrar aí, ou do Waze, né? E aqui múltiplas opções de configuração. Você tem configuração do idioma, do Bluetooth, tem o equalizador do sistema de som, balanço, tem a questão da câmera traseira, porque a hora que você engata ré aqui, você tem a câmera de ré. E aqui configurações de smartphone. Você pode permitir que fique ligado, ativo, ou o espelhamento via Apple CarPlay, ou Android Auto, ou ambos, né? Ou desativar ambos. Mas a questão principal aqui é a seguinte, é o que todo mundo usa, que é o espelhamento de smartphone, né? Então eu vou fazer aqui, a hora que você simplesmente conecta o smartphone nessa tela aqui, numa determinada porta USB, e o freio de mão estiver puxado, você automaticamente vai fazer o espelhamento. Se você já fez a configuração aqui, que é muito simples, então ele já cai no Android Auto, o seu smartphone também fica no Android Auto, ele fica inabilitado para operação por uma questão de segurança. E aí você pode usar aqui altas possibilidades. Você pode usar o sistema de navegação ou Waze ou Maps, você pode usar o telefone, né? E, enfim, então, e até um Spotify, por exemplo, que é um streaming de áudio. Então tem múltiplas opções. Se você quiser voltar para o sistema da Honda, você simplesmente usa essa tela. Quando ele está conectado, você usa o Android Auto, você clica aqui, você retorna para o Android Auto e retorna aqui para o seu sistema de navegação. Importante considerar que se você quiser fazer uma pesquisa de endereço, quando o carro está parado, ele abre o campo de pesquisa. Se você estiver andando com o carro, ele já não permite isso, ele já trava e só aceita comandos de voz, e aí você pode dar os comandos de voz através de uma tecla ali e ele passa a funcionar normalmente. Então, é uma questão de segurança, né? Quando o carro está em movimento, ele não permite que você digite nada, é uma questão de segurança do próprio Google Maps. Então é isso, pessoal, isso aqui é o sistema multimídia, eu gostei bastante, eu acho que ele funciona melhor com um espelhamento de tela do que com o
próprio sistema nativo desse sistema multimídia. Achei que o processamento poderia ser um pouquinho mais rápido, né? A tela tem uma boa sensibilidade, mas quando você faz o espelhamento via Android Auto fica perfeito, não tenho nenhuma reclamação a respeito disso. O volante com comandos multifuncionais, vestido em couro, muito interessante. O painel de instrumentos também tem uma boa visualização. Então o ambiente interno, assim, a decoração interna realmente muito sóbria, preto, com alguns detalhes em cinza e bem legal. Uma coisa que eu acho que está faltando, além dessa questão dos porta-objetos, o Fit ele não tem nenhum porta-óculos, né? Isso que eu acho que é uma coisa que faz falta também no Fit, um porta-óculos. Ele não tem, né? Mas no mais, é um carro realmente, o interior bem montado, os plásticos são rígidos, porém texturizados, muito bonitos, uma montagem muito boa, a gente não observa nenhuma rebarba, então uma montagem com uma precisão realmente excepcional, um nível de precisão muito boa. A gente viu que a gente vai andar aí em vias de baixa qualidade, ele não tem nenhum ruído interno. Então um carro realmente que é bom no que é essencial. O Fit é um carro realmente muito prático, né? E agora a gente vai mostrar o funcionamento do sistema Ultra Seat, que é um modular. É muito fácil de você rebater o banco, olha só. Você consegue, com um pequeno movimento, você faz o rebatimento desse banco e inclusive do outro banco também. E aí você tem uma amplitude de espaço aqui incrível, olha. Você chega a 1.045 litros de capacidade volumétrica. Então fica um espaço realmente excepcional. Então essa é uma grande característica do Fit, né? Sua disponibilidade de espaço e a sua praticidade, né? Então realmente com esse sistema Ultra Seat você tem uma grande oferta de espaço aqui e muito prático, muito fácil de ser utilizado, né? Então essa é uma questão super legal aí do Honda Fit 2018. Vamos fechar aqui para vocês verem como é que... Aí, ó, muito simples. Você fecha aqui todos os... Você tira o sistema de rebatimento dos bancos aqui, né? Só devolver aqui, ó. Ele voltou à sua posição original. E aí o banco tá operando normalmente, você tá com o seu... Lembrando, né, que tem Isofix em 3 posições e Top Seater também. Então, realmente, em termos de segurança, o Fit ele é exemplar. Porta-malas do Fit com 363 litros. Porta-malas inteiramente revestido de carpete, então um bom acabamento. E ele tem o sistema aqui que guarda o step com todas as ferramentas, fica muito bem acomodado. Ele não tem tomadas, eu senti alguma falta, mas ele tem iluminação, vocês podem ver a iluminação, né? Agora nossas considerações dinâmicas sobre esse modelo. Primeiro vamos ligar aqui o sistema Android Auto, lembrando que ele só ativa com o freio de mão puxado, então o carro tem que estar parado, senão você não consegue fazer a conexão. Uma vez com o carro parado e com o freio de mão puxado, você basta conectar na porta correta ali, que ele vai ligar o Android Auto, vai startar automaticamente, e aí você pode usar o Waze, o Spotify, né? Então, o Honda Fit EXL 2018. Lembrete, ligue os faróis. É interessante, né? Ele já pede para dar uma ligada nos faróis aqui. Não é necessário você ligar os faróis, porque esse carro ele tem um sistema de posicionamento diurno em LED que atende muito bem. Você pode circular com o sistema de posicionamento diurno em LED, que você não vai ter problema de multas, tá certo? Então, o Fit, nessa versão XL, todos os Fits, ele vem com esse motor 1.5, 16 válvulas, com 115 cavalos com gasolina, 116 com etanol, o torque é de 15,2 com gasolina, 15,3 com etanol e câmbio automático CVT. Um câmbio continuamente variável, tem a opção S, que ele deixa o carro mais esperto, ele troca as marchas
umas rotações mais elevadas. E no S, ou tanto no S quanto no D, você pode trocar as marchas manuais aqui. Então você tem os seletores de trocas manuais aqui, né? Que eu particularmente não vi necessidade. É um carro que, segundo a Honda, acelera de 0 a 100 em 12,2 segundos e chega a 172 km por hora. É um desempenho, assim, isso aí é nível do mar com etanol. Aqui vai fazer em torno de 14 segundos de 0 a 100 em Brasília, aqui a mais de 1.100 metros de altitude. O Fit, nessa versão, o Fit é um carro, quando você acelera um pouco, eu acho que falta um pouquinho de revestimento fonoabsorvente, porque o ruído do motor acaba invadindo um pouco a carroceria, a cabine. Porém, quando você está andando em situações normais, ele é bem silencioso. Inclusive é um carro que transmite muita solidez estrutural. Vocês estão vendo aqui, a gente andando aqui nessa pista, que é uma pista muito irregular, de muitos buracos, crateras, muito ondulada. E uma coisa que o Fit transmite é solidez estrutural da carroceria. Então é um carro que ele não torce a hora que você passa em lombadas, nessas irregularidades de via. Você sente a carroceria operando como um monolito, né? Isso é importante porque, inclusive, as suspensões operam dentro dos parâmetros de projeto, né? Então é um carro realmente muito sólido. Aliás, todos os carros da Honda, tanto o Civic, né? O Fit, o WRV, todos eles são carros uma estrutura de carroceria muito sólida. E isso acaba concorrendo para que você seja um carro que, mesmo muito usado ao longo do tempo, ele se mantenha íntegro, né? Vocês podem ver aqui, a gente não tem ruído nenhum interno de peças soltas nem nada. É lógico, esse é um carro relativamente novo, está com cerca de 3.500 quilômetros e é um carro novo, né? Porém, ele se mantém íntegro, né? Isso é resultado dessa boa solidez estrutural de carroceria. Então, esse câmbio automático eu acho que funciona muito bem, esse câmbio CVT. Ele lê muito bem as situações que você demanda ou mais economia ou mais desempenho. Então, por exemplo, aqui, ele está em D, nem está no S. Se eu demandar ele vai colocar o motor em umas rotações mais elevadas para facilitar as trocas, para facilitar as retomadas de velocidade. Então nisso ele é bem interessante, apesar do desempenho, como a gente já disse, é um desempenho um pouco limitado, porque é um carro com motor 1.5, 15 kg de torque e ele tem 1.100 kg, né? Peso em ordem de marcha, peso seco. Quando você coloca uma pessoa dentro, mais tanque de combustível, ele já vai para mais de 1.200 kg. Então, para um carro com um motor 1.5, acaba não sendo aquele desempenho estelar, mas é um desempenho que atende bem para a proposta do carro, né? Ele atende muito bem. Eu, sinceramente, ele não é um carro que te instiga a um comportamento, a uma direção mais esportiva, né? É um carro familiar, com muito bom espaço interno para as dimensões dele, né? Um carro com 4,1 metros de comprimento, mas muito grande. Inclusive aqui internamente você anda nele, você tem a impressão de ser um carro de médio para grande. Ele tem um size impression interno aqui muito interessante. Aliás, nesse tipo entre esses carros até 4,1 metros, 4,1 metros de comprimento, o Fit é disparado que tem a maior espaço interno, tanto aqui dianteiro quanto o espaço para os passageiros, e um porta-malas de 363 litros. É um porta-malas realmente excepcional para um carro desse porte. Agora, é um carro que tem, em relação à posição de dirigir, é muito boa, porque você tem o banco aqui com ajuste milimétrico de altura, e você também tem aqui o volante com ajuste tanto em profundidade, né, quanto em altura. Então você consegue sempre colocar a melhor posição de dirigir. Você consegue tranquilamente aqui
Sinto muito. Ainda não sei como te ajudar com esse problema. Isso aqui é o funcionamento do sistema de reconhecimento de voz. Mas enfim, você tem uma posição de dirigir excelente aqui, uma ótima ergonomia, então você consegue acessar todos os comandos sem necessariamente ter que deslocar suas costas, então é uma questão de segurança. E ao mesmo tempo, né, você tem assim, apoio de pé, que é uma função dessa versão aqui, e a suspensão é uma suspensão com ajuste um pouco mais para firme, tradicional desses modelos da Honda, né? E ele oferece aqui um bom comportamento dinâmico. Não é um carro esportivo, está muito longe disso, porém é um carro previsível e ele começa a dar sinais de que está perdendo aderência. Então isso aí ele transmite muita segurança para o motorista. O fato dele ter muita rigidez torsional de carroceria também é importante porque, como a gente já disse, as suspensões acabam operando dentro dos seus limites, dentro das suas especificações de projeto. Então, um carro que tende a ficar estável também, mesmo quando passa por vias irregulares, e transmite muita segurança para o motorista. Em relação à usabilidade geral do carro, o que eu achei interessante é o seguinte: ele tem vidros, travas e retrovisores elétricos, mas ele tem vidros dianteiros com One Touch. Então, e é interessante porque você tem o escritozinho aqui automático, né? Então você consegue perceber aqui no comando de vidros elétricos quais são com comando automático. Então os vidros traseiros não são automáticos, os dianteiros são automáticos, então são One Touch. Basta você apertar uma vez que ele vai descer automaticamente e na volta também. Então isso é uma coisa muito interessante. E é um carro muito fácil de dirigir, né? Então o City, ele tem essa característica de ser um carro muito fácil, porque ele tem uma direção muito leve, uma direção com assistência elétrica, inclusive nessa linha 2018 é uma nova direção com assistência elétrica, sem buchas, então ele tem um funcionamento mais natural, ele não tem aquele típico sensação de direção de videogame, por exemplo. Não, nesse carro aqui ele tem uma direção, uma direção nova nessa linha 2018 do Fit, então é bem legal. O acabamento interno, ele é muito bem montado, a gente já mostrou que ele não faz ruído. São plásticos rígidos, mas texturizados, com uma boa aparência. Aliás, soft touch é uma coisa que está saindo um pouco de moda, né? Você vê aqui, ele não tem soft touch, porém ele é um carro com uma visualização bastante interessante de plásticos que transmite boa qualidade de impressão. Então isso é bem legal. Então o Fit é isso, né? É um carro prático, fácil de ser conduzido, um carro muito agradável e muito ágil para a cidade, e um carro muito prático, né? Prático em todos os sentidos, porque ele é um carro que muito fácil de ser estacionado, apesar de eu achar que o diâmetro de giro é um pouquinho amplo demais, poderia ser um pouquinho menor o diâmetro de giro para facilitar manobras em espaços mais curtos. Mas no geral é um carro que realmente muito agradável e muito prático. Não é um carro que normalmente agrada os autoentusiastas, pessoas que gostam de prazer ao dirigir. Não, ele não é um carro para esse tipo de uso, mas é um carro para a maioria da população que quer um carro fácil de ser conduzido, que é relativamente econômico, prima pela segurança, né? Não tem nem o que falar em termos de segurança, ele é nível top, porque ele tem 6 airbags, controle de estabilidade, controle de tração. Então ele tem todos os recursos de segurança ativa e passiva. Esse carro aqui, se ele for submetido ao Latin NCAP, ele com certeza obterá 10 estrelas, porque inclusive atrás ele tem Isofix, Top Seater. Então é um carro em termos de segurança nível top, né? Principalmente nessa versão XL com 6 airbags. É um carro muito fácil e muito agradável de ser dirigido. Não é um carro que normalmente agrada os autoentusiastas, né? É um carro normalmente que é um carro mais familiar
para as pessoas que querem um carro prático, fácil, confiável, né? A gente sabe que essas marcas japonesas são extremamente confiáveis, o carro não dá problema. Porque também não adota soluções que são fronteiras de tecnologia. Esse carro aqui, por exemplo, não tem motor turbo. A Honda só tem um motor turbo na versão topo de linha do Civic, que é o Touring. Os outros são motores aspirados. É um bom motor com desempenho adequado, porém não é fronteira de tecnologia. O câmbio CVT também, algumas pessoas têm algumas restrições com relação a eventual insuficiência de prazer ao dirigir. Eu particularmente gosto muito dessas transmissões CVT, tanto do Fit quanto do Civic, eu gostei bastante. E em relação ao consumo, né, o Inmetro aponta esse carro como 8,3 de etanol em cidade e 9,9 em estrada, e com gasolina 12,3 em cidade e 14,1 em estrada, dados do Inmetro. Mas nós sabemos que o Inmetro ele é um pouco pessimista, né? Porque ele aplica algumas correções, ele tem a medição dele, ele aplica uma correção de pelo menos 18%. Então, no final das contas, você consegue sempre, na prática, números um pouco melhores. E foi exatamente o que nós estamos conseguindo aqui em Brasília com etanol nesses percursos que são... Brasília é uma cidade muito característica porque tem vias muito largas, então acaba sendo uma média, mas eu andando aqui numa boa, eu consegui 11,6 km por litro de etanol com esse carro, extremamente econômico. Com gasolina você vai conseguir mais de 14,5 tranquilamente com gasolina aqui com o Fit em Brasília. Até mesmo que nós temos um que nós estamos fazendo teste de longa duração, ele dá isso aí, 14,5, chega a fazer 15 de gasolina aqui nesse percurso urbano. Então, um carro realmente muito agradável, muito confiável, muito fácil de ser conduzido, muito leve, uma direção leve. Ele tem um desempenho correto, não é desempenho esportivo, então agrada bastante. Tem essas questões, né? Eu acho que, assim, como eu já disse, o porta-objetos, ele poderia ter um ajuste de altura, o descansa-braço central aqui. Mas em termos de equipamentos ele tem tudo que se demanda, né? Tem piloto automático, você pode colocar, você seta aqui a velocidade, ele mantém o piloto automático, você tem ajuste fino aqui de velocidade. É uma central multimídia que funciona muito bem mesmo, uma velocidade muito rápida, um processador, principalmente quando você está no Android alto, né? Ele funciona muito bem no Android, mais até do que o sistema nativo dela, que eu achei um pouco lento. O ar-condicionado gela bem com esse comando digital, é bem interessante também. Então, um carro que agrada a grande parte das pessoas, principalmente pessoas não autoentusiastas, que são são a maior parte, né? As pessoas que querem comprar um carro para não ter dor de cabeça, que é um carro que seja prático e leve, gostoso de dirigir. Agora, em relação a preço, o preço eu acho que está um pouco elevado. Eu acho que para um carro que custa 82 mil, o EXL parte de 80.900. Nessa cor, nessa versão aqui pintado na cor branco estelar, que é perolizada, ele já vai para mais quase 83 mil. Um carro nessa faixa de preço, ele começa a ter outros concorrentes, né? Outros concorrentes mais equipados. E por exemplo, o Polo, você pega o Polo na versão completa por 75, né? Eu acho que falta algumas coisas, falta um emborrachamento aqui nos porta-objetos, tanto no porta-objetos central aqui, quanto o que fica junto ao descansa-braço central aqui. Porém, ele não é um descansa-braço central que funciona quando você está com o banco numa posição muito baixa. Se você tiver com o banco numa posição mais elevada, ele já começa a ficar distante do seu braço. Então ele deixa de funcionar como descansa-braço. Mas para quem coloca o banco do motorista bem baixo, você não vai ter problema, ele vai funcionar como descansa-braço, isso é bem interessante. Acho que falta um ajuste de altura aqui do descansa-braço, que um pouco mais de revestimento forno absorvente seria interessante também. Mas no geral é um carro
aqui de muita qualidade, muita solidez estrutural, muito fácil, muito agradável de ser conduzido. O nível de eficiência e de eficácia do sistema de iluminação do Fit, a gente está de noite aqui, e esse Fit EXL ele tem um sistema Full LED, né? Os faróis são de LED, o Daytime Running Light, que é o sistema de posicionamento diurno, é em LED, e as lanternas também são de LED. Então aqui é só para a gente mostrar o nível de eficácia disso aí. Vocês podem ver que é uma iluminação branca e muito intensa. Ele faz uma diferença realmente. Esse sistema de iluminação em LED do Fit, olha, você consegue uma visão realmente bem ampla e é uma luz muito branca, diferente dos outros tipos de iluminação convencionais que existem em outros carros. Então eu gostei muito, funciona de forma mais eficaz, inclusive em relação ao meu carro, por exemplo, ele não tem sistema de LED. Aí, ó, se eu apagar aqui, ó, realmente fica bem escuro. E a hora que você liga, ele ilumina muito bem mesmo. Então, é muito eficaz esse sistema de iluminação em LED do Fit. Essa versão XL, né, que é a única que tem esse sistema. As outras versões ainda tem os faróis convencionais de halogênio. Então, essa é uma característica específica dessa versão topo de linha. Em relação ao sistema de iluminação ambiente noturno interno do Fit, a gente pode ver que os instrumentos têm iluminação indireta branca, e é interessante que o Fit ele tem uma funcionalidade aqui que ele te indica se você está conduzindo de forma econômica ou não, de forma eficiente ou não, de acordo com o tipo de iluminação que está no painel. Então, quando ele está com uma iluminação um pouco mais verde aí, significa que você está adotando um tipo de condução correto, que você não está desperdiçando combustível. Se você acelerar um pouco mais aqui e começar a fazer algumas esticadas, você vai ver que o sistema de iluminação interno aqui, ele já muda para azul aqui, né? Então ele tá uma forma de te informar que você não está conduzindo de uma forma correta o carro, né? Você poderia estar dirigindo de uma forma mais eficiente. Em relação aos demais sistemas, você tem uma iluminação bastante eficiente aqui, tanto do sistema multimídia, quanto os outros elementos. Aqui você tem iluminação indireta também nos comandos de vidros elétricos, retrovisores elétricos, os comandos multifuncionais. Então é um sistema correto e eficaz, não tem aquela multiplicidade de cores. Ele é principalmente branco com alguns outros elementos em verde ou vermelho, mas realmente bem eficiente. Concorrentes, o Fit é um carro muito sui generis no mercado brasileiro, pelo fato de ser considerado um compacto com 4,1 metros de comprimento, porém com muito espaço interno. Até então ele não tinha muitos concorrentes. Acho que o Polo pode ser apontado como um potencial concorrente, apesar de diferir em termos de características. O Polo é 5 centímetros mais curto do que o Fit, um pouco mais largo, ele mede 1,75 de largura, o Fit 1,69, mas o Honda Fit ele tem mais espaço interno, sobretudo para os passageiros dos bancos traseiros, tem mais altura interna também e tem mais porta-malas. O Fit tem 363 litros, o Polo tem 300 litros. Em termos de preço, eles estão mais ou menos alinhados. O Polo vai a 76 mil, o Fit tem essas versões partindo de 58 mil reais, chegando até 80 mil, mas há versões equivalentes. O Polo anda um pouco mais, tem um desempenho um pouco superior nessa versão 200 TSI com câmbio automático. Os dois consomem mais ou menos a mesma coisa, então é uma questão de preferência, né? O Fit é um carro mais prático, ele oferece mais espaço interno, o Polo um pouquinho mais de desempenho, em termos de consumo são equivalentes, então aí a gente poderia apontar um concorrente. Então, levando-se já às considerações finais do nosso teste, o Honda Fit EXL 2018, que foi cedido pela Honda do Brasil, o que a gente pode dizer é que o Fit ele ainda não tem competidores no mercado, porque é um carro, como a gente já disse, compacto, mas com muito espaço interno. É um carro muito agradável de ser conduzido e fácil.
é muito leve, a direção é leve, todos os comandos são muito leves. Um carro que transmite muita solidez estrutural, um acabamento muito bem montado, apesar dos materiais internos serem materiais mais simples. Evidentemente é uma aposta, é uma escolha de engenharia e de marketing até mesmo para tornar o preço competitivo. É um carro mundial com um nível de segurança elevadíssimo. Essa versão ainda não foi testada pelo Let NCAP, mas a versão anterior da mesma geração obteve 5 estrelas, e agora ele está mais seguro ainda porque ele tem 6 airbags e tem controle de estabilidade, controle de tração. Então é um carro realmente familiar, muito agradável, muito confiável e que é prático. A principal palavra que... tem duas palavras que podem definir o Fit de uma forma bem completa, é praticidade. Ele é prático porque ele oferece muito espaço interno e muita versatilidade do seu espaço interno, e muito fácil de ser utilizado em uso urbano, e confiabilidade também, aí apontado pela marca, né? Que a Honda é tradicionalmente uma marca que os carros não dão problema, como a Toyota também. Então é isso, esse é o Honda Fit EXL 2018, espero que vocês tenham gostado da nossa avaliação. Quem gostou, dá um joinha no vídeo e se inscreva no canal quem ainda não é inscrito. É isso aí, um abraço.